Capítulo 7. Aperfeiçoadas no silêncio. Tempo de falar e tempo de calar. Geralmente, quando Deus trata sobre silêncio, Ele mesmo se encarrega de enviar-nos de diversas maneiras a mensagem sobre a importância de aprender a calar e silenciar. Isso diz respeito tanto à circunstância quanto ao propósito, direções e até promessas dele para nós. As nossas palavras definem a nossa maturidade ou revelam a falta dela. As palavras têm um poder incrível. Quanto mais maduras, mais sábias elas serão. Quanto mais paciente, mais maturidade haverá. Quanto mais maturidade, mais as nossas palavras serão instrumentos de cura. Quem sabe, assim como eu, você já teve o hábito de compartilhar tesouros em momentos e com pessoas com as quais não deveríamos ter feito. E Deus precisou usar um megafone para que você aprendesse a importância de guardar mais e falar menos. Não raramente nós falamos sobre coisas que estão para acontecer e de repente o que estava certo para se tornar realidade foge completamente do rumo que estava tomando. Tudo porque nós falamos antes do tempo. Muitas coisas não vão adiante porque nós falamos quando elas deveriam ser geradas em silêncio. A verdade é que existe poder no silêncio da mesma forma que existe poder quando falamos no tempo apropriado. Muitos problemas seriam evitados se nós soubéssemos guardar o que acabamos liberando em momentos errados. Calar ou falar no tempo certo é uma atitude sábia que nos livra de muitos conflitos e desentendimentos. Na multidão de palavras, a probabilidade de haver brigas, confusão, contendas e conflitos é muito maior. Por isso, muitas reuniões de família terminam em conflito. As mulheres improváveis devem aprender a guardar em silêncio. Esta tem sido uma arma para mim nesses dias, e eu creio firmemente que Deus deseja nos equipar com essa habilidade em nossas mãos. Em situações especiais, eu percebi que o Senhor tem me conduzido a ficar calada, principalmente em momentos nos quais eu certamente verbalizaria os meus pensamentos e opiniões. Se por acaso os meus impulsos são mais fortes que a direção do Pai, eu fico triste por colher os frutos amargos de falar quando eu deveria me calar. Os que costumam ter uma opinião franca sabem que é difícil calar nos momentos em que queremos expressar a nossa opinião, mas sabem também quanto sofrimento por falar no momento ou da maneira inadequada. Foi por situações assim que Deus começou a me conduzir ao silêncio em muitas rodas de conversa e em diversas situações. Entenda que estar em silêncio não é estar emburrecida. Estar em silêncio é um convite para que a sabedoria seja sua mestra no sim e no não. Silenciar não significa calar para tudo. Não significa que vamos calar e sofrer caladas por todas as injustiças, pois existe um equilíbrio necessário, que é o caminho seguro a ser percorrido. Por isso, é bom lembrar que o que nos diz o pregador em Eclesiastes 3:7, tempo de calar e tempo de falar. De fato, existe o tempo de calar e silenciar. A palavra dita no tempo certo é como maçãs de ouro em bandejas de prata. Em Provérbios 25:11 diz: além de belas como maçãs de ouros e bandeja de prata, as palavras ditas no devido tempo impressionam os ouvintes e estabelecem equilíbrio e graça quando são expressas. Para isso, é preciso que a mulher de Deus esteja ajustada com o tempo do Pai, com o tempo e com o modo de Deus. Quem aprende a proferir palavras no tempo apropriado desarma a ira e evita guerras, tudo por discernir que há tempo de falar e tempo de calar. O poder do silêncio é imensurável, e uma das coisas que o silêncio nos confere é a autoridade. Pessoas que falam demais costumam cair em descrédito, mas aquelas que falam pouco despertam a nossa atenção quando decidem falar. Falar na hora certa confere autoridade, mas também a oportunidade de aprender mais, porque quanto menos falamos, mais aprendemos. E uma vez que ouvimos mais também. A maturidade vem do ouvir e é resultado do calar, do aprender e do observar. Não nos esqueçamos de que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós aprendemos a calar para ouvir, aprendemos mais, crescemos mais, ficamos mais maduras. O silêncio abençoa os nossos relacionamentos porque nós aprendemos a falar na medida e no momento exato.
Assim, nós nos relacionamos de forma mais saudável, mais ativa e menos reativa. Em outras palavras, você não reage no calor das emoções. Sempre há elementos que nos causam irritação em um relacionamento. E nesse sentido, não é incomum reagir ou dizer algo diante do que nos causa irritação. Quando não conhecemos o poder do silêncio, certamente nós vamos reagir e nos expressar verbalmente quando deveríamos nos calar. No entanto, se nós dominamos essa parte, essa disciplina espiritual, nós vamos encontrar a paz necessária para não reagir de modo inapropriado, para pensar na resposta adequada e não responder às afrontas verbais que recebemos. Deus está levantando uma geração de mulheres que são ativas e não reativas. As mulheres ativas são chamadas por Deus, ou naquilo que ele confiou em suas mãos. Elas são mulheres que irão redimir aqueles por quem elas mesmas foram feridas. Precisamos então ser essa geração improvável, que cura e redime os que nos ferem. Quem fere só pode dar o que tem. Por isso, as que foram curadas por feridas alheias precisam se levantar para servir de ponte de restauração divina àqueles que tentam nos ferir. Quando nós vencemos o ímpeto de falar, nós aprendemos a andar no poder e na sabedoria do sossego interior. Deus nos confia seus segredos. Assim como só confiamos nos nossos segredos aos que sabemos que poderemos contar e guardá-los, Deus também só confia os segredos àqueles a quem ele aprendeu a silenciar e não compartilhar em tempo inoportuno. Esferas de influência do silêncio. Todas temos uma esfera de influência em nossa vida e Deus deseja que aprendamos a andar no poder do silêncio em cada uma delas. A primeira esfera na qual o silêncio tem um impacto positivo é no relacionamento com Deus. A maioria de nós tem uma ideia errada sobre a oração, que é, na verdade, uma das plataformas do nosso relacionamento com Deus. A ideia errada se materializa quando nós fazemos das nossas orações verdadeiros monólogos. Nós não paramos de falar e por isso não paramos para ouvir. Na prática, nós nos esquecemos de que a oração é uma conversa com o Pai. E quando nós alegamos que não conseguimos ouvir Deus, é bem provável que o excesso de palavras nos impeçam de parar para ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer. Deus quer falar, mas é necessário aprender a ficar em silêncio na presença dEle, porque ouvi-lo é indispensável para mantermos um relacionamento saudável com Ele. O silêncio nos ajuda a ouvir Deus quando de fato não é o silêncio da boca para fora. Quando silenciamos os pensamentos, é que o Senhor vem e traz a nossa força. Tiago 1,26 diz: Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A nossa família é a segunda esfera na qual nós precisamos ser aperfeiçoados no silêncio, a fim de influenciar positivamente. Veja a história da Sunamita em 2 Reis 4, de 1 a 36. Ela exemplifica perfeitamente a sabedoria que nós precisamos desenvolver em nossa casa. Ela havia ficado grávida por uma palavra do profeta Eliseu. Então passou algum tempo e o menino cresceu de fato. E certo dia, quando ele foi ao encontro do pai e estava trabalhando com ceifeiros, o menino teve uma forte dor de cabeça. O servo trouxe o menino para casa, enviado pelo pai, e que ele levou até a mãe. E depois de algumas horas, o menino faleceu no colo da sua mãe Sunamita. Ao ver que o filho havia morrido, então a Sunamita subiu ao quarto, que era do profeta, um homem de Deus, Eliseu. Ela deitou o menino na cama dele, saiu, fechou a porta e foi até o profeta. A Bíblia diz que ela partiu para encontrar-se com um homem de Deus no Monte Carmelo. E quando ele a viu a certa distância, ele disse a Gease, que era o seu auxiliar, que fosse ao encontro dela e perguntasse se estava tudo bem com ela, com a família. Mesmo sabendo que o filho estava morto na cama do profeta, ela respondeu a Gease: Sim, vai tudo bem. Algumas de nós podemos dizer que ela mentiu ou que não foi sincera, afinal, nada estava bem. No entanto, muitas vezes nós precisaremos aprender até a mesma postura dessa mulher, que, mesmo diante da morte do filho, tinha esperança. Em muitas situações da vida, esta deve ser a nossa resposta: sim, vai tudo bem. Há uma grande diferença entre não ser realista e estar na espera de ver a mão de Deus em meio à adversidade.
E é no silêncio que muitas mulheres ganharam seus maridos para Jesus e reconstruíram seu casamento. É no testemunho de mulheres sábias, não nas muitas palavras, que muitos homens serão arrastados para os pés de Jesus. Então nós aprendemos a calar e andamos no poder do silêncio. Nós somos aperfeiçoadas nele. E quando chegar o momento de falar, Deus vai te respaldar nas suas palavras. Quando nós permitimos que o silêncio entre na nossa casa, ele é como um bálsamo de cura às feridas. E aprendemos a falar na hora certa e da forma certa. Deus derrama autoridade sobre nós e sobre as palavras que nós liberamos. Igualmente acontece no que se refere às palavras que proferimos sobre os nossos filhos e como nos comunicamos com eles. Mesmo sabendo que muitas vezes os nossos filhos farão coisas que nos irritam e até nos desafiam, nós precisamos ponderar as palavras, principalmente quando a ira aparece. Salmo 4,4 diz: Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquete-se. Falamos muitas coisas das quais nos arrependemos depois. Isso é porque nós falamos sobre a tirania da ira. Quantas de nós sofremos pelo efeito de palavras que os nossos pais proferiram quando estavam irados? Não podemos perpetuar essa dor também por meio de palavras aos nossos filhos? O silêncio nos livrará de pecarmos quando a ira rodear o nosso coração. Quando a ira chegar, não responda sob a sua influência. Pare, pense, fique em silêncio. Fale quando ela for embora, pois sempre que agimos motivados pela ira, nós vamos causar dor e ferimentos a mais. Os mesmos critérios também são válidos quando nos referimos à família estendida e à família do nosso cônjuge, pois nos livram de desonrarmos ou entristecer os nossos familiares. A terceira esfera de influência do poder do silêncio se nota no relacionamento com os nossos amigos. E é aqui que nós devemos ser discretos e até confiáveis. Acredito que Deus tem levantado nesse tempo mulheres que são consertadoras das redes. Tratam-se de mulheres que aprenderam a falar no tempo apropriado e oportuno. São mulheres que saram com suas palavras, com o seu modo de falar. Pessoas que não guardam segredos e que expõem os amigos não terão amizade duradoura. Assim como aqueles que não aprenderam a controlar a língua não se deleitam da confiabilidade. Na contramão, o silêncio nos torna confiável e nos habilita como boas conselheiras, pois quando nós falamos menos, nós observamos mais e estamos mais aptas a oferecer ajuda. A última esfera que eu quero falar é no âmbito profissional. Quando nós também precisamos andar no poder do silêncio na esfera do coleguismo, do serviço. A nossa intimidade não deve ser exposta aos nossos colegas de trabalho, assim como não podemos e não devemos expor a nossa intimidade conjugal em rodas de conversa com amigos. No ambiente do coleguismo, do trabalho, quanto maior o silêncio, melhor. Um amigo sabe relevar os nossos erros e nos trata com amor e carinho, mas um colega de trabalho pode facilmente expor as nossas falhas e os nossos defeitos, pois não existe um vínculo de amizade consolidado. Quando sofremos injustiças ou quando somos alvos de mentira, perseguição, ofensa, ou ainda como somos caluniadas e alvo de todo tipo de problema em um ambiente de trabalho, nós devemos nos silenciar. Ao silenciar diante de uma injustiça, nós damos a chance para Deus nos justificar. Jesus apontou o caminho quando disse em Mateus 14, 23. Deus, depois de mandá-los para casa, Jesus subiu sozinho ao monte de orar, a fim de orar, e quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Jesus precisava estar em silêncio com o Pai, pois estar sempre cercado pela multidão, isso precisava de um descanso para ele. Assim, ele tinha o hábito de se retirar para lugares solitários e orar. Em alguns momentos, Deus também nos separa do grupo ao qual nós pertencemos para nos orientar e nos sarar. Ele faz isso para que nos voltemos inteiramente para Ele, antes de retornarmos ao convívio com as pessoas e nos precipitarmos naquilo que Ele quer restaurar. A chance de estragarmos o que Deus faz é grande, por isso o silêncio é o melhor caminho. Isaías 30, versículo 15 e 16 diz: Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel:
No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Vocês disseram: Não, nós vamos fugir a cavalo. E fugiram. Vocês disseram: Cavalgaremos cavalos velozes. Velozes serão os seus perseguidores. Nós precisamos aprender que na quietude reside a nossa força. Quando não descansamos no Senhor e tentamos agir com as nossas forças, nós entramos em uma guerra para perder. Sempre que isso acontece, é provável que nós pioremos a situação. Então é tempo de sermos pessoas, mulheres munidas com o poder do silêncio, aperfeiçoadas nele, mulheres cujo silêncio é uma arma tanto de defesa como de ataque. Mulheres que guardam as palavras do Senhor e que liberam palavras de cura e que saram. Mulheres improváveis são aquelas que se deixam aperfeiçoar no silêncio, tornam-se parceiras de Deus com as quais ele pode compartilhar os seus segredos. Que Deus nos abençoe. Deixe seu like, se inscreva no canal e nos acompanhe nas redes sociais.